Fala turma, vamos criar aqui uma chuva de informação, uma nuvem de informação aqui, em que depois é despejada essas informações, ou podemos ver também como chuva de informação. Nós vamos explorar o HTML, CSS e JavaScript e vamos utilizar essas três tecnologias, vamos explorar muito aqui CSS e JavaScript, alguns conceitos bem legais. Então bora lá que vai ser divertido essa ação e essa construção. Primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui o Finder e dentro da minha pastinha aqui na mesa do YouTube, eu vou criar uma nova pasta chamada Data Cloud ou Cloud Rain ou algo do tipo assim, também de chuva. Legal, posso fechar essa pastinha. Vou abrir aqui uma nova janela no Visual Studio Code e aqui eu vou abrir a pastinha Open Folder, vou vir até mesa, YouTube, vou vir aqui no Data Cloud e então abrir essa pastinha. Primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui um novo arquivo chamado index.html. Legal, depois disso eu já vou construir aqui também o style.css e não vou construir o JavaScript, porque o JavaScript a gente vai colocar dentro do index.html, tá bem? Então aqui dentro do index.html vai ser muito básico e muito simples. Se eu simplesmente colocar o ponto de exclamação, ele vai dizer Emmet Abbreviation, ou seja, se eu clicar, ele vai expandir para mim já a estrutura HTML, a estrutura óssea do nosso projeto completo. Eu posso trocar a linguagem, que vai ser esse meu site, que aqui está por padrão em inglês, posso colocar PT, manter esses metas e o título aqui eu vou dar um nome de Data Clouds Rain, ou seja, chuva aí na nuvem de informações, algo desse tipo. Legal? E a próxima coisa que eu vou fazer é linkar. Se eu escrever link, eu tenho aqui as informações. Então eu vou criar o link vinculado com o CSS. E quando eu só coloco o link ali, ele automaticamente, o Visual Studio Code, não preciso de usar nenhum plugin para isso, ele já vincula o arquivo padrão. Então, que é uma folha, né, de estilo, nesse arquivo padrão. Por isso que eu coloquei style.css, que assim ele já identificava por padrão. Se esse meu arquivo tivesse, por exemplo, main.css, o index não ia conseguir identificar, tá bem? Então, por exemplo, vou colocar aqui main.css e vamos criar aqui, eu não vou salvar, vou fazer tudo de novo. Opa, o main.css, vou fazer tudo de novo, o index, coloquei ponto de exclamação, cliquei, vou criar aqui o link com CSS e olha, por default ele pega o style.css. Se eu quisesse que ele fosse reconhecido, bastava eu colocar main, que agora sim ele identifica esse arquivo, ok? Por isso que por padrão, por default, a gente coloca style.css, então aqui a gente está bem. E quando eu criei isso tudo automático, ele pegou automaticamente. Vocês viram que aqui o meu mudou rapidamente, eu já tenho um costume, o padrão, vou colocar aqui PT de novo, mas o que eu faço? Ctrl Shift F, no meu caso, Alt Shift F, no meu caso aqui é o Option Shift F, para formatar aqui o nosso código. Eu sempre gosto de deixar bem formatado, ok? Vou salvar, visto que aqui já está o link. Falta trocar aqui que a gente trocou aquela hora. Clouds Rain. Legal. E agora podemos trabalhar na estrutura básica aqui do projeto. Para a gente ver isso tudo acontecendo, o que eu vou fazer? Apesar de já ter os arquivos aqui, eu vou diminuir essa tela, tá bem? Vou apertar aqui um Command B ou Ctrl B, tá bem? Vou vir aqui e vou abrir aqui o nosso Go Live. Isso daqui é um plugin, tá bem? Eu já falei aí em outros vídeos e vou simplesmente clicar nele para ele rodar um servidor aqui de HTML para a gente ver o que está executando em tela. Vou diminuir aqui para a gente ver em tempo real o que está sendo feito. Então, o objetivo é que a gente faça chegar a isso aqui nessa tela agora. Legal? Então, vamos aqui no Body agora construir a estrutura básica. Primeira coisa que eu vou fazer é uma div. E se eu apertar um Enter, ele já vai construir a tag. Mas eu vou dar um Enter, eu vou escrever div e já vou colocar a classe. Então, eu coloco um ponto que identifica que é uma classe e eu vou dar o nome de container e se eu der um Enter, ele já construi a tag nomeando a classe como container. Simon, e se eu quisesse colocar duas classes? Simples, bastava colocar .container, .data, por exemplo, e olha lá, ele coloca lá dentro separado, bonitinho. Nesse caso eu quero só o container, então aqui basta eu dar um Enter e logo ele constrói ali para mim, muito rápido. Div.cloud também, olha que lindo, não precisa eu ficar escrevendo tudo, basta colocar o ponto, a tag e o ponto,
e já é. Vale para qualquer tag, tá bem? Por exemplo, se eu colocasse aqui no H2 ponto title, por exemplo, olha, ele fazia isso em qualquer tag junto com o nome da classe que você quisesse, tá bem? Então, nesse caso aqui, eu só quero H2 e vou escrever aqui o data clouds run. Legal, salvei, podemos ver ali que já tem a informação. E agora o que eu vou fazer é vir aqui no Google Fontes, e vou pesquisar a fonte aqui para incluir no nosso CSS. E a fonte que eu gosto muito de usar aqui a estrutura HTML está praticamente feita, tá bem? E agora eu vou passar a estilizar isso daqui até a gente ir para o JavaScript também. O que eu vou fazer aqui agora é trazer a importação. Eu gosto de utilizar muito a fonte Poppins. Então eu venho aqui em Pops, vou utilizar essa e eu vou pegar aqui Get Font e eu vou fazer uma inclusão no meu código. Então basta eu vir aqui no Import e pegar tudo. Olha, eu vou utilizar a 200, a 300, a 400, a 500, 600, 700 e 800, vou utilizar todas elas e a 900 também. Então basta eu copiar esse import. Olha, ele está dentro de uma tag style, mas como a gente vai utilizar dentro do nosso CSS, não precisamos daquele arroba. Então, mas se eu não quisesse a 100, por exemplo, eu poderia vir aqui, olha, eu não quero a italic, 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 eu não quero a italic 600, não quero a 700, não quero a 800 e não quero a italic 900. Aqui agora, viu que reduziu o nosso import? Então também agora eu vou copiar ele, eu quero manter só as normais e vou colar ele aqui. Legal? Salvei, podemos fechar essa janela. Podemos perceber que ainda nada mudou porque a gente não configurou ainda o nosso projeto. Então eu vou criar aqui por padrão, quando eu coloco esse asterisco, eu estou dizendo que por padrão eu vou modificar tudo que houver dentro do meu site. Então eu vou dizer que margem é 0, porque por padrão também o browser ele faz um margem, um padding aqui. Então eu vou colocar um margem 0 e um padding 0 também, legal? E vou colocar um box sizing aqui, border box, só para manter um padrão de que eu estou dizendo que ele vai ser uma caixa, ok? Vai manter um padrão de box ali de caixa, tá bem? E vou dizer que a fonte family desse projeto vai ser a Poppins, o fonte family. E se ele, por acaso, imagina que eu não tenho conexão com a internet, porque esse import está indo numa API do Google, está indo buscar do Google. Imagina que eu não tenho acesso à internet para conseguir buscar essa Pops que eu vou utilizar. Então eu vou colocar a vírgula como segundo parâmetro para poder dizer que se ele não encontrar a Pops, eu vou utilizar a sans serif, ok? E agora, o CSS ele também permite colocar variáveis e é muito simples. Basta eu abrir uma tag, uma opção root com esses 2 pontos, ok? E dizer, passar os 2 traços aqui e dar um nome para minha variável. Eu vou chamar de CLR, que é a abreviação de color, ok? E basta eu colocar os 2 pontos e agora eu vou dizer qual que é a cor que eu quero. Então, eu vou colocar em hexadecimal. Eu já separei uma cor aqui pra gente, CBC. É uma cor roxa, que é a mesma cor aqui. E no finalzinho a gente vai ter uma coisa muito legal. Então, eu deixei aqui a cor, já preparei essa cor roxa pra gente. Vou salvar. Olha, já percebemos que mudou a fonte, já tirou aqui o padding, o margem, colocou no border box e o font family mudou para Poppins, como tinha dito antes. Legal? Bacana. Então agora vamos estilizar o body, que a gente vai fazer aqui algumas coisinhas. Vamos fazer primeira coisa que nós vamos fazer é um display flex. O que o display flex faz? Ele flexibiliza os itens. Ele vai flexibilizar todos os seus filhos. Então se tivesse aqui um outro H2, por exemplo, o que ele vai fazer? Flexibilizar e colocar um na frente do outro, ok? Então, quando ele flexibiliza, ele coloca tudo um na frente do outro. E por que eu quero isso? Porque quando eu faço isso, eu não quero isso daqui, quando eu faço essa flexibilização, ele me libera 2 itens. O primeiro é o Justify Content, que eu vou utilizar o center, e o Justify Content, como vocês perceberam, ele alinha no seu eixo X. Ele faz um alinhamento no eixo X. Então, se eu utilizasse aqui end, por exemplo, ele ia para o final, ok? Então, por isso que eu utilizei um display flex para ser possível utilizar essa propriedade. Se eu apagar, olha, não adianta que ele não vai ser possível liberar essa informação. Já com o display flex, liberou. E agora, o próximo que eu quero é o align items
Center. E o Align Item Center, ele faz a flexibilização do item na linha Y. E por que não foi para o meio da tela? Porque a gente não passou um padrão de altura. Então, por isso que aqui eu vou dizer que o mínimo height, o mínimo de altura é 100 VH. Ou seja, eu quero o 100 VH é a tela inteira. E sabe por que a gente não utiliza 100%? Porque 100% a gente está falando de um padrão de tela que pode ser a porcentagem é diferente aqui para a altura, tá bem? Então, quando a gente utiliza 100 VH, a gente está dizendo que a gente vai utilizar toda a tela, de cima até embaixo, tranquilo? E eu vou utilizar aqui um background color agora, com hexadecimal, que eu já preparei um fundo de cor aqui também, um E. Legal, bacana. Assim, a gente já vai estilizar algumas coisas aqui também, assim a gente já tem o nosso body todo estilizado. Legal? O body estilizado. Bacana, então vamos para o próximo agora, que é o nosso ponto container, que a gente designou aqui na classe. E para identificar uma classe, como é ponto também, então, por isso que quando a gente criou aqui a div com classe e ponto, já foi container rapidamente. Porque ele identifica esse ponto aqui no CSS também como classe. É muita inteligência por volta ali, muito bacana de otimizar e agilizar o nosso processo. Agora aqui eu vou colocar um position relative. E para a gente trabalhar com posição é muito legal porque ele libera aqui 4 propriedades. Ele libera o top, o left, o right e o bottom, que é para baixo, ok? O position, quando eu estou dizendo que é relativo, todos os itens que tiver aqui dentro vai ser relativo ao posição. Então, por exemplo, ó, eu vou colocar um top aqui de 100 pixels e percebem que ele vai ser movimentado. Ou seja, em relação ao topo, ele deu uma distância de 100 pixels. Então, só foi possível fazer esse top 100 por causa do Position Relative. Turma, dentro do site W3Schools, eu consigo estudar mais sobre positions do CSS, ok? E o position, eu sou capaz de dizer que é quase uma das principais propriedades do CSS, que ele explica muito bem o relative, o absolute, o fixed, em relação a cada um, como eles trabalham, ok? Por isso, e nesse caso aqui, por isso que eu sei que utilizar o relative vai ser o melhor caminho para a gente. Então, eu estou falando que relativo ao container como um todo, eu vou ter um top de 100 pixels em relação ao seu centro, ok? E vou dizer que aqui nesse container ele vai utilizar um height de 400 pixels. Muita atenção, turma. Uma coisa muito legal. Antes, quando eu estou trabalhando num box, eu sempre gosto de colocar uma cor aqui muito diferente para dar um destaque muito maior daquilo que é o fundo. Por quê? Porque assim eu consigo perceber o que está acontecendo aqui com o meu item. Eu vou tirar o height aqui e perceba uma coisa. Quando eu não tenho a altura, ele pega aqui o máximo do texto. E se eu fizer um top aqui, a gente vai perceber que vai estar ali no meio. Então, olha só que legal. Quando eu tenho uma cor aqui que eu consigo visualizar qual que é a posição, então posição relativa, tá tudo certo. Mas quando eu coloco um top aqui de 100 pixels, percebe que quem movimentou foi um container. Então, o container em relação ao topo movimentou 100 pixels, ok? E o height aqui, que eu vou dizer agora, qual que é a altura do meu container. E eu vou dizer que meu container tem 400 pixels. E olha o que aconteceu. Em relação ao topo, ele manteve os 100 pixels, o container como um todo, mas o container todo tem 400 pixels de altura. E eu vou dizer que o width, a largura desse item, é de 100%. Olha o que vai acontecer. Então, ele pegou 100% de largura, eu posso fazer isso, que ele vai pegar 100%, independente do tamanho da tela, e a altura manteve os 400 pixels na mesma. E lembram que eu disse que o Display Flex é quem flexibiliza os itens? Ele vai flexibilizar todos os itens internos, todos os seus filhos? Pois é, porque agora ele me libera o Justify Content, porque eu quero que ele seja centralizado em relação a esse container. Por isso que eu gosto muito de utilizar uma cor de fundo aqui para ver o que está acontecendo e aonde está acontecendo o que. Legal? Então, vou apagar isso daqui, vou manter, porque agora eu já sei o que foi movimentado, está tudo certo. O próximo aqui que eu vou movimentar, dentro do container, lá dentro do container nós temos a classe Cloud. Então, o que eu vou fazer? Dentro do container, eu quero dizer que eu quero
criar a classe Cloud para estilizar ela também. Imagina que eu tenho aqui fora uma outra div que tivesse a classe Cloud. Ele não iria estilizar isso, tá bem? Ele iria estilizar só o que tivesse dentro de container. Quer ver só? Vamos criar aqui um background color aquamarine aqui. Olha, legal. Ele estilizou exatamente esse Cloud aqui. E esse Cloud aqui ele nem sequer estilizou, porque ele não está dentro do container. Quando eu faço isso, é uma hierarquia. Dentro do container, que tem o Cloud, eu vou estilizar ele, tá bem? Se eu fizer isso daqui, ele vai estilizar 2. Apesar de ele não ter nenhuma altura, nenhuma largura, ele vai estilizar 2. Aqui ele já pega a classe hierárquica, tá bem? Vou salvar, muito bem. E agora eu vou manter esse background aqui só para a gente ver o que vai acontecer, tá bem? Primeira coisa que eu vou fazer é fazer um position relative também, legal? Para poder dizer o quê? Que o width desse camarada vai ser de 300 pixels. Desse box aqui vai ser de 300 pixels. Olha, manteve ali 300 pixels, ok? E eu vou colocar um z-index aqui de 100. O que significa o z-index, turma? A gente tem o eixo y e o eixo x, ok? Quando eu digo um z, é uma terceira proporção, é uma terceira dimensão. O z é aquele que dá a sensação de profundidade ou de um 3D. Então, quando eu faço que um z-index é igual a 100, eu estou garantindo que esse item, que esse cloud, essa classe cloud, esteja na frente de qualquer outro item, que ele seja visível na frente de qualquer outro item. Então, na perspectiva 3D, o de trás não apareceria, ok? O item que estivesse por trás do cloud não apareceria. Por isso que a gente utiliza esse z-index, tá bem? Para a gente dar a terceira dimensão e aquilo que a gente quer visualizar. Legal. Eu vou colocar um filter aqui agora de um drop shadow, que é a sombra, em inglês é sombra, tá bem? Então, o que eu vou dizer aqui? Que 00 pixels por 35 pixels. E agora, olha que legal. Eu vou utilizar uma variável para dizer qual que é a cor que eu quero desse filtro. E essa variável, a gente já identificou ela aqui. Então, se eu simplesmente colar ela aqui, em vez de colar o hexadecimal em todos os lugares e salvar, olha, o filtro, o 00 é o 0 na posição X, o outro 0 na posição X e Y, e quantos pixels eu quero. Se eu aumentar para 85, olha, ele vai aumentando a dimensão, ok? Mais um movimento no eixo X e o outro no eixo Y. E aqui o grau de sombra que eu quero. Eu quero 35 pixels. Olha que legal, por que é importante a variável? Porque agora, imagina que eu tenho vou ter mais variáveis no meu CSS, mas imagina que eu quero trocar a cor. Bastava vir aqui, trocar a cor, salvar, e ele trocaria em todos os lugares que tivesse minha variável. A gente já vai ver isso, ok? Vou salvar, legal. Eu já posso tirar esse container, porque a gente já terminou de estilizar ali o Cloud Ray. Legal? Agora vamos estilizar o H2. Então, dentro do container, dentro do Cloud, eu quero estilizar o H2. Legal? Então, vou vir aqui, vou descer mais um pouco, vou vir aqui, ponto container, ponto cloud, ponto cloud, H2, que eu quero estilizar, e vamos começar a colocar aqui. Primeira coisa, o position absoluto que eu quero, tá bem? Uma característica muito legal aqui, uma coisinha muito legal, que às vezes eu não gosto de tirar o mouse e apertar a setinha para o lado, que eu gasto. Olha, se aqui é a setinha, eu faço os cálculos. Se a setinha tivesse aqui, eu apertaria 1, 2, o Enter 2 vezes. Estando aqui, bastaria segurar o Command, ou no caso do Windows, o Alt, e apertar o Enter. E ele pularia para a linha de baixo sem afetar o de cá. Tá vendo? Se eu apertar o Enter, ele faz isso. Mas se eu apertar o Alt e o Enter, ele pula para a linha de baixo. Uma informação só básica aí para quem eu, por exemplo, gosto de economizar esse espaço-tempo. Legal. Então aqui eu vou utilizar um left agora para dizer que à esquerda eu quero 50%. Ok? Olha, ele já foi ali para a esquerda 50%. E vou transformar esse H2 na sua posição, transformando na sua posição X menos 50%, para garantir que ele vai estar no meio. Por quê? Aqui agora eu tenho uma propriedade que é o white space, ou seja, se eu diminuir a tela, eu não quero que crie um scroll, eu quero que ele não
quebre no wrap, não quebre a linha. Então, se eu salvar, olha, ficou a linha por inteiro. Então, eu posso diminuir o tanto que for a tela que ele não vai quebrar a linha, ele vai manter a linha sempre reta. Esse no wrap vai manter isso, tá bem? Vai garantir que isso aconteça. Agora, eu vou colocar um color aqui de um a mesma cor do fundo para dar a sensação de que tá meio transparente ali, né? Fica legal. Show? Ou então poderia colocar transparent também, que daria na mesma. Mas aqui ele colocou como um todo. Então vou voltar aqui um E. Vou garantir que isso esteja assim, porque senão o transparente pode não pegar o filtro também, tá bem? E vou fazer um font size de 2M. Sabe qual que é a diferença do 2M para 2M? É a hierarquia de família, ok? O 2M não pega o seu familiar. Por exemplo, imagina, se o Cloud tivesse 30 pixels, ele ia fazer 2 em relação a, se fosse o Rain, ele ia pegar 2 sobre 30. Ia fazer um cálculo desse tipo, tá bem? Aqui eu estou garantindo que seja fixo os 2M, porque eu não tenho nada de font size aqui. Legal? Show! Font size então aqui, vamos para o Z-index agora. Eu vou garantir que ele esteja na frente de tudo, por isso que eu vou colocar 1000. Legal, coloquei 1000. Para garantir que ele vai estar na frente de 100. Perfeito? Legal. Então agora nós vamos fazer um font rate aqui. Eu disse no meu importação que eu utilizaria a fonte 400 e ela já está aqui como informação. Eu posso clicar e a fonte 400 ela fica ligeiramente mais fina. Legal? E vou fazer um padding aqui de 0 pixels no eixo X e 10 pixels no eixo Y. Legal, já percebemos que mudou ali um pouco a dinâmica. Legal, e agora eu vou colocar um border radius aqui de 10 pixels. Show? Para ficar abaulado as bordas aqui, tá bem clarinho, mas logo a gente vai ver umas coisinhas. E vou fazer um text transform de uppercase para garantir que esse text transform vai transformar o texto em letras maiúsculas, tá bem? Vai ficar tudo em caps lock. Então mesmo que eu coloque aqui Data Cloud Rain minúsculo, ele vai garantir que esteja maiúsculo, ok? Vou voltar aqui, Ctrl Z, legal, salvei, tá lá da mesma maneira. E aqui agora, olha só que legal, background color, e eu vou utilizar a nossa variável do nosso root, tá bem? Do nosso CSS. Salvei e agora fica com o filtro e a cor de fundo. Olha, mais uma vez, turma, olha que legal. Vou mudar de cor aqui para um vermelho. Salvei e olha, ele muda também tudo, porque está tudo por variável. Então, quanto mais variável tiver para dar dinâmica ao seu projeto, para ser mais ágil, vale a pena. Legal? Bacana. Agora vamos construir a nuvem. Então eu vou fazer aqui um .container.cloud que eu quero fazer lá dentro do H2 depois da escrita, por isso que eu utilizo esse before aqui, ou seja, depois do H2 nós vamos fazer, antes do H2 nós vamos fazer alguma coisa. Dentro dele eu vou dizer que o content, ou seja, vai ser vazio, não vai conter nada, mas a sua posição vai ser absoluta, ok? E eu vou falar que existe um top menos 150, quando eu utilizo a posição, me libera esse top para dizer que eu vou utilizar menos 150 pixels, não aconteceu nada ainda porque a gente não colocou largura e altura e cor, tá bem? A gente já vai colocar agora, mas antes eu vou colocar o left para garantir de que seja 50% aqui na sua esquerda, ok? E vou fazer um transform para garantir também que no seu eixo X ele esteja menos 50%, que vai ficar exatamente no meio, vai ficar bem aqui assim. A gente já vai ver isso agora, ó. Eu vou colocar aqui antes de fazer isso, eu já vou colocar aqui um background color só para a gente ver na nossa variável CLR. Legal? Salvei. E vou colocar aqui a altura e a largura, vou dizer que o width é de 120 pixels e aqui o height de 120 pixels também, para ficar bonitinho. Aqui, em vez de ser height 100 pixels, vou colocar de 100, ok? Olha lá, já ficou o quadradinho correto aqui e assim já está no meio centralizado, mantendo a altura, todo pelo position que nós colocamos. E esse transform aqui, por ele estar aqui, eu vou colocar um border radius de 100%. De 100%.
e assim ele vira uma bolinha. Olha que legal. Agora, nós vamos colocar uma... Turma, só uma leve correção aqui. Em vez de ser width 120 pixels, eu vou colocar 120%, para justamente ele ultrapassar aqui a linha, tá bem? E em vez de ser border radius 100%, eu vou colocar 100 pixels. Eu inverti a ordem aqui, ok? Assim fica aquela barrinha aqui da nossa nuvem. Eu inverti ali a ordem, legal? Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que em vez de ser antes, container.cloud h2, em vez de ser antes, que é um before, eu vou colocar o after, que vai ser depois. Depois desse item aqui, eu vou utilizar a mesma estratégia. Content vazio, ok? Content vazio. O position, eu vou utilizar a posição absoluta. Top, menos 150 pixels. Legal? Salvei. Ainda nada, porque a gente não colocou a altura nem cor de fundo. Vou colocar um left aqui de 25 pixels. Legal? Vou colocar um width de 120 pixels e um height de 120 pixels também. E vou colocar aqui um border radius de 50%, que a gente ainda não viu a cor ali, não colocou a cor para dar essa dinâmica, mas a gente já vai ver agora, colocando o nosso background color e nosso var aqui, CLR, que ele já identifica ali. O próprio Visual Studio Code já identifica as variáveis do CSS que a gente tem, por isso que ele já aparece aqui se eu apertar Ctrl espaço, ok? Salvei, tá ali a bolinha, ainda tá ruim, vamos modificar aqui algumas coisinhas, vou criar aqui um box shadow, exato, para 120 pixels no seu eixo, X. Quer dizer, aqui a gente vai criar meio que uma espécie de horário, ok? Então, 120 pixels acima, menos 30 pixels à direita, 0 pixels embaixo e 40 pixels à esquerda. E vamos fazer um var aqui na cor CLR. Olha lá, tá ali a bolinha da nuvem, correto? Mas antes, galera, olha, eu acho que eu coloquei aqui 150, vou colocar 115 para ratificar isso. Agora sim ficou legal. Agora já ficou com espécie de nuvem. Quando eu fiz isso, aquela bolinha, ela simplesmente subiu. Essa daqui já estava correta, deu tudo certo. Então agora a gente vai para o JavaScript, que a gente vai fazer exatamente a nuvem aqui de chuva, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer é construir aqui a minha tag script e vou também já criar aqui a minha função chover. Essa função é um manda-chuva, literalmente. Olha só, para essa função, o que a gente vai construir? A gente vai fazer um set interval. Essa função para ser executada, a gente tem que chamar ela. E esse set interval é quem vai de tempo em tempo chamar essa função. Essa função aqui sou eu que estou construindo, dando o nome que eu quero. E esse set interval é o intervalo de quanto em quanto tempo isso vai ser executado. Sendo que essa função é do JavaScript, ok? E para ela ser executada, ela tem que seguir um parâmetro. Eu tenho que dizer o handle, o que vai ser renderizado e o tempo de renderização. Então aqui eu vou executar um arrow function, ok? E vou colocar um console log passando aqui e falta o tempo. Aqui é contado em milissegundos. Então se eu colocar 200 ou 20, ele vai contar em milissegundos. É tão rápido, ok? Eu vou colocar 2000 por enquanto, que vai se executar de 2 em 2 segundos. Se eu colocasse 1000, de 1 em 1 segundo, ok? Então eu vou colocar 2000 e vou clicar aqui com o botão direito inspecionar, vou vir aqui no console e vou ver o que vai acontecer aqui com esse console log. Vou salvar, olha só, 1, 2, chamou, 1, 2, chamou de novo. E de 2 em 2 segundos ele está chamando o meu set interval e está executando o que tem lá dentro. Então é isso que eu quero, que de tempo em tempo ele chame a minha função console.log_rain e basta aqui dentro eu chamar o meu manda-chuva, ok? Basta eu colocar aqui o meu manda-chuva. Legal? Então, se eu fizer isso e salvar, nós vamos perceber que nada vai mudar, porque ele vai passar aqui de 2 em 2 segundos e executar essa função. É exatamente o que eu quero. Só que em vez de ser em 2 segundos, eu quero em 20 milissegundos. Eu quero que seja mais rápido. Olha só o que vai acontecer. Olha o tanto de vezes que ele está chamando isso. E é isso que vai fazer a nossa chuva de letra.
Legal? Show! Então, o que eu vou fazer aqui agora vou apagar aqui o console.log, que eu já não quero isso mais. Vou comentar isso para não ficar consumindo aqui recurso por enquanto, tá bem? E a primeira coisa que eu vou fazer é um let, abrir uma variável let cloud aqui e o document. O JavaScript ele é tão poderoso porque ele tem acesso a todos os HTMLs da nossa página. E esse document eu estou acessando exatamente todos os documentos existentes do HTML. Então, eu estou acessando esse documento HTML. Então, o document, quando ele tem acesso, eu posso vir aqui chamar o query selector para selecionar a query HTML que eu quero. Então, eu vou dizer a esse query selector que eu quero, e mais uma vez identificado por classe, o ponto, eu quero a classe Cloud, eu quero exatamente essa classe aqui. Se eu fizer um console.log aqui no Cloud, a gente vai perceber que ele vai executar aqui alguma coisa. E para chamar essa função, eu posso chamar aqui fora, que ele vai chamar uma única vez, que ele executar o código. Não é console.log, é console.log. Pronto. E olha lá, ele encontrou todas as propriedades dessa classe. Ele conseguiu selecionar essa classe, que é uma div, e olha, ele sabe que essa tag é uma div e o que tem lá dentro, o que consiste nesse HTML, o seu filho H2. Olha que engraçado, ele também identifica qual que é a tag existente ali, ok? Então, é exatamente isso aqui que eu quero pegar para fazer algumas modificações. Mas antes, eu vou fazer um let aqui também, para conseguir ir lá no document element e criar um elemento. Eu vou criar um novo elemento que vai ser uma div, ok? Eu vou criar esse novo elemento. E vou dizer que esse elemento vai adicionar uma class list. Então, eu vou adicionar esse add. Já perceberam que é a função de JavaScript, porque está verde. Esse class list, ele está identificado aqui na propriedade. Olha, class list. E ele já tem aqui o Cloud. E exatamente nessa div, nesse novo elemento que eu estou criando, eu vou adicionar uma nova classe, que a gente vai ali modificar no CSS, que vai se chamar drop, ou seja, de cair, ok? Então, basta fazer aqui agora cloud.append child, ou seja, adiciona uma criança dentro do Cloud. Então, aqui dentro do Cloud eu vou adicionar uma nova div, uma criança, que vai ser o nosso elemento ok? Então, vai ficar exatamente assim. Aqui dentro vai ter uma nova div, que vai ter uma classe, uma classe que vai se chamar drop, ok? Vamos ver isso acontecendo na prática? Olha só, eu vou tirar esse console.log, vou salvar, e dentro de elementos, se eu vim aqui em div, olha só, já tem aqui dentro um filho, append child, um filho de drop. O drop, mesmo que a gente não tenha ele criado aqui, ele está classificado aqui, porque a gente fez adicionou essa div com essa classe drop, ok? Bacana. Então agora o que nós vamos fazer é estilizar logo esse drop, mas vamos terminar de fazer aqui algumas coisas. Eu vou fazer um left aqui, left, igual a math.floor, e aqui eu estou utilizando uma função do JavaScript também, que ele vai utilizar ali uma espécie de número para poder identificar um valor matemático, ok? E eu vou utilizar o próprio método math para alcançar random, que vai ser um número randômico, para dizer a posição do nosso letreiro, ok? Por isso que eu construí left à esquerda, é uma variável, ok? Em que vai ser randômico o espaçamento da esquerda que ele vai dar. Então, ao pegar um número randômico de 0 a 290, ele vai ali ficar movimentando a letra para onde eu quero. E vou também dizer o let size, que é o tamanho da letra, porque olha só, então aqui ele está pegando várias posições randômicas, que é esse left aqui, e pegando o tamanho da letra e adicionando ali pequenininho, grande, randomicamente também. Então é isso que a gente vai fazer. Vai colocar o size aqui, math.random, para dizer que o máximo ali é 1,5, ok? De tamanho. E vou dizer que a duração aqui também, o duration, vai ser dinâmico também. Então, basta eu dizer que o math.random,
abre e fecho, e vai ser multiplicado aqui por 1, ok? Para ele não passar desse valor. Perfeito. Ou seja, vai de 0 a 1, 0,01, 0,02, 0,03, mas nunca 1,1, ok? Legal. Então, construído isso, a gente ainda não teve nenhuma ação aqui no nosso projeto, tá bem? Mas a gente já vai construir isso logo, logo. O que eu vou fazer aqui agora é dizer que dentro do meu documento aqui, da minha div, eu vou inserir mais um inner text, ou seja, um texto, ok? Que texto é esse? Eu vou incluir aqui, por enquanto, uma letra A, tá bem? Vou incluir uma letra A dentro desse texto e vou salvar. Olha o que aconteceu. Ele já incluiu dentro desse texto uma letra A, ok? Agora, olha que legal se eu fizer isso. Olha o que ele já fez. Está criando aqui um tanto de letra A, que a gente não estilizou ainda, né? Está criando um tanto de letra A ali, olha, não para de criar. Então, por isso que eu deixei isso comentado, para ele criar uma única vez e está ali a nossa letrinha A, que a gente já vai estilizar. O que eu quero fazer aqui é pegar umas letras randômicas também. Então, vamos construir uma função, uma function random letter com M mesmo, random letter, ou seja, randomicamente pego uma letra ou pego um texto, vou abrir aqui a função, vou executar aqui, opa, ele criou aqui alguma coisinha para mais, legal, sempre apertando Option Shift F, ok, para formatar o meu texto, e aqui dentro eu vou dizer uma variável, poderia usar let, mas eu vou usar var text, porque eu vou utilizar essa variável fora daqui também. Essa é a possibilidade de ter uma var em vez de um let, ok? Porque o let é só para aqui e o var é para tudo. Legal. E agora eu vou dizer aqui qual que é randomicamente o que ele deve pegar. Então eu vou fazer simplesmente assim, ó. Opa, eu não quero esse aqui. Vou fazer isso e vou colocar aqui mais alguns também, aleatórios aqui, só para a gente manter aqui algumas coisinhas. Legal, ficou assim, show. Poderia colocar aqui outras coisas também, ponto, vírgula, traço, milhares de coisas. Legal. Vocês podem customizar aí e eu gostaria de ver, coloquem nos comentários. Legal. Então, agora eu vou dizer que letters, aqui, eu tô dizendo que a minha letra vai receber text. Isso por ser uma string, por eu colocar ela entre parênteses assim, eu estou dizendo que isso é um array de posição. Então, posição 0, posição 1, posição 2. E quando eu faço text aqui, estou pegando esse texto e randomicamente, ou seja, matematicamente.floor, que ou seja, o número pode ser 0,1, 0,2, ok? Então, math.random, ou seja, eu quero que randomicamente, eu quero que o máximo de número que ele pegue é o tanto de letra que existe aqui dentro. Então, se tiver 10 letras aqui, vai ser 10, porque o text.length calcula o tanto de tem aqui. Então, imagina que randomicamente ele escolheu o número 4. Então, 0, 1, 2, 3, 4, ele vai pegar esse e vai colocar dentro de letters esse daqui, essa posição aqui, ok? Esse item aqui. Legal. Agora vamos retornar letters, ou seja, a gente vai transcrever para fora da função, a função vai retornar alguma letra em específico. Agora, aqui, em vez de a gente utilizar a gente simplesmente pode usar a função text. Por isso que a gente criou assim, para não ficar tão grande a função separada com aquilo que é realmente a sua lógica da sua informação. Legal? Então, assim fica muito mais dinâmico, mais clean de entender o código. Agora, basta eu vir aqui e adicionar um estilo, left, ou seja, eu tenho acesso, se eu vir aqui em console log, vamos colocar aqui o console log de novo do Cloud, por exemplo, na verdade, e olha, se eu vir aqui, eu tenho acesso a uma tag, a uma propriedade chamada style, que são todos os estilos que a gente tem dentro do CSS. E aqui a gente pode ver que a gente vai ter o left. Se eu vir até aqui embaixo, continuar aqui expandindo, aqui a gente vai ter, aqui a gente tem todas, mas percebe uma coisa, aqui eles não estão separados
por traço. Eles estão separados por camera case, ou seja, tudo minúsculo e a próxima maiúscula com o restante minúsculo. Então, o que eu quero utilizar aqui é o left. Por isso que eu coloquei acessando a propriedade, dentro do E, acessando a propriedade style, acessando a propriedade left. E eu quero que o left randômico seja, aqui dentro vai acoplar o que é o left randômico em pixels. E quando eu faço assim, eu estou concatenando a informação com essa string. Então, se tiver aqui 30 pixels, vai ficar assim. Isso é um comentário também, então vai, se randomicamente ele pegou 30, vai ficar 30 pixels. Legal? Então, agora o próximo é o e.style.font size, o tamanho da letra, que a gente já preparou aqui também. Então, eu vou colocar aqui, eu quero que 0.5, vou concatenar com a minha variável size, mas em vez de ser em pixels, vai ser em m, ou seja, não tem ali hierarquia familiar, ok? Não vai herdar o valor. E.style, eu quero pegar aqui agora o animation duration, ou seja, o tanto, nós vamos fazer essa animação, né? E eu quero o tempo de duração, que vai ser 1 mais a duração, o duration, mais os segundos, o tempo em segundos ali. Legal? Salvei, bem bacana, tudo certinho, não está executando aqui ainda, porque a gente não fez todo o processo. E o que eu quero que aconteça, turma, é que ao final dele chegar aqui, imagina que ele, tá vendo que ele some essa letra? Eu quero que ele simplesmente remova esse item. Ou seja, ele criou o item, criou a tagzinha aqui, criou a letra, chegou aqui ao fim, ele some depois de um determinado tempo. Então, o que eu vou fazer é um set timeout. O set timeout é usado para a gente executar, tem o mesmo padrão do set interval, ok? Mas eu vou executar essa função uma única vez dentro de um período. Então, quando eu criar essa letra, depois de 2 segundos, 2000 milissegundos, depois de 2 segundos, eu quero que aconteça alguma coisa. E eu vou dizer que o Cloud, eu quero que remove a criança, remove child. Eu quero que simplesmente remove o elemento. Então, olha só, eu de 20 em 20 milissegundos estou criando essa função e o setTimeout destrói essa letra depois de 2000 milissegundos, ok? Então, é isso que está acontecendo. Criou a letra, destruiu. Criou a letra, passou 2 segundos, destruiu. Criou a letra, passou 2 segundos, construiu. Pronto, nossa função JavaScript está perfeita. Agora o que nós vamos fazer é descomentar isso daqui, e remover isso daqui. Eu não vou salvar ainda porque eu vou estilizar, ou então posso até salvar, olha, vou fechar isso daqui já, que a gente já viu a operação, vou salvar, olha o tanto de letra que ele já está criando, olha aí, randomicamente, e logo ele está destruindo, porque, olha, está destruindo, olha como que a barra de scroll tá doidona, porque ele está desconstruindo de 2 em 2 segundos o item, tá perfeito, era esse o esperado. Então agora vamos simplesmente para o nosso CSS para a gente ver, estilizar esse drop aqui que ele está criando, ok? Então vamos aqui, vamos construir. Lá dentro do container, dentro do cloud, a gente tem o ponto drop, que é o que a gente quer estilizar. Primeira coisa que eu vou dizer é o position aqui, sem dúvida, e vou dizer que a posição é absoluta, porque lá a gente fica left, 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 escolhendo qual lado que a gente quer, né? Qual é a dimensão, o espaçamento que a gente quer da esquerda. Então, absolute. Olha lá o que aconteceu. Já sumiu tudo aqui porque ele ainda não está indo para baixo. Então, porque eu não tenho a altura ali, eu vou dizer que o top aqui é de 60 pixels. Ou seja, vai dar um espaçamento ali de 60 pixels. Olha lá, já ficou. Ele estava aqui por trás, agora ele já está aqui bonitinho. E eu vou dizer o height aqui de 20 pixels para ter uma altura de 20 pixels aqui, ó. Pronto. Assim, a gente já mantém aqui um pouco mais afastado. O line height é o espaçamento entre as letras, ok? Então, num texto que tem vários parágrafos ali, eu vou dar esse line height para dar exatamente o espaçamento entre uma letra e outra. Então, esse line height vai ser de 20 pixels. Legal? Bacana. E agora, eu vou colocar aqui o color
E posso utilizar a mesma variável aqui, olha, vou salvar, olha lá, já ficou legal ali, legal? E vou transformar, fazer um transforme aqui da origem até algum ponto, até embaixo, mas a dimensão disso a gente ainda não animou. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma propriedade CSS Animation e vamos dar um nome para essa animação. Vamos chamar de Rain mesmo, Rain Cloud talvez. Legal, esse é o nome que eu criei para minha animação e vou chamar ela e vou falar que ela vai ser de 2 em 2 segundos, linear, linear infinity, ou seja, infinitamente vai ficar percorrendo. Turma, eu já falei sobre isso em outros vídeos, dá uma olhadinha sobre nesse linear, sobre o phasing out, tem várias opções, tá bem? Dá uma olhadinha sobre isso nos outros vídeos, que isso é fantástico também de entender essa animação do CSS, ok? Agora, para animar no CSS, o que eu vou fazer? Um keyframe. E esse keyframe, ele espera um identificador. E esse identificador é o nome da minha animação. E basta eu fazer isso daqui. E eu vou dizer que na minha animação, ao começar no 0%, a gente vai transformar, um transforme aqui, translate y. Na sua posição y vai ser 0. E na sua escala y também vai ser 0, ok? E a transformação de origem vai ser, transforme origem, vai ser para o top. Então, do bottom para o top. Olha o que está acontecendo. Do bottom para o top, ó. Do bottom para o top ali, basicamente já está acontecendo isso. Até aqui está tudo tranquilo. O que nós vamos fazer agora? Por que ele está pegando pequenininho? Porque a gente vai colocar mais para baixo ainda a informação, ok? No seu eixo Y, a gente vai descer ele mais um pouco. Então, na sua posição 0, a gente já está percebendo que ele está dando uma ligeira na escala X ali para 0, do bottom para top, ok? Então, eu vou fazer aqui de 10% agora. Quando ele tiver nos seus 10%, a gente vai transformar também o translate na sua posição Y, 0, e na sua escala Y também 0,25, ok? Olha, já começa a ficar um pouco mais ali aliviado, mas ainda está muito pouco. Vamos fazer um transforme origem aqui, transforme origem para top também, ok? Salvei, legal, do topo ali acontecendo a mesma coisa. Depois do decorrer 10%, vamos decorrer os 20%, fazendo aqui olha, deu um Alt Shift aqui, F para formatar, e ele fez essa formatação. Transforme de novo, e para fazer esse transforme, agora eu vou utilizar simplesmente o translate na posição Y, 0, e no seu escala Y, 1, ok? Olha lá, já começa a ficar maiorzinho, já começa a ter mudanças quando tiver a 20%, e quando tiver 70% agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar esse item na sua translate, na sua Y, no seu eixo Y, 300 pixels agora, para ficar maior, e na escala Y, 1. Pronto, olha lá, começa a ficar maior, olha, começa a ficar maior. E agora, aqui, eu vou colocar o transforme origem no bottom, ou seja, eu quero que continue lá embaixo, olha. Olha que legal. E no fim das contas ele acaba subindo, porque a gente ainda não falou o que acontece com 100%. Então, depois do 70%, vamos colocar aqui 80%. E nesse 80%, vamos colocar um transforme também, translate Y de 300 pixels, mesma coisa. E na sua escala, só que agora não, né? Vou colocar um aqui na mesma. Legal? E transforme origem, vou manter aqui no bottom. Legal, olha, agora já fica lá, e quando é os outros 20%, que é 100, olha, ele está subindo, e isso não é isso que eu quero, ok? O que eu vou fazer é que no 100%, agora sim, no 100%, no final de tudo, eu vou transformar o translate na posição Y, por deixar lá embaixo, né? Vou manter aqui as letras por 300 pixels, e a escala Y eu quero que reduza, eu quero que fique pequenininho, então eu vou fazer 0. Olha lá, agora já cai e ele vai ligeiramente diminuindo para 0. Esses 2 segundos contribuem com os mesmos 2 segundos daqui, tá bem? Então, depois disso, desse transforme, eu vou colocar o transforme origem para garantir que ele vai ficar lá embaixo, o bottom, porque ele pode estar pequenininho aqui subindo ainda. Então, bottom, vou manter que esteja lá embaixo. Legal, só que agora,
Vou fazer aqui um text shadow para colocar filtro nisso de menos 180 pixels, 0, 0, variável aqui, a nossa variável lá, vírgula, 180 pixels por 0, 0 na nossa variável de CLR. Legal, olha lá, agora olha o que está acontecendo, ele está se esparramando com esse shadow aqui, por ser a sombra, olha lá que legal. Ele se esparramou ali de uma maneira bem legal e assim a gente conclui aqui o nosso projeto aqui. Mas tem um detalhe ainda, muito legal. Olha só como eu disse para vocês que imagina que a gente quer trocar a cor dessa nuvem. Bastava vir aqui na variável agora e eu vou colocar um verde, por exemplo, um verde mais claro aqui, mais musgo. Vou salvar e simplesmente a nossa nuvem troca de cor, porque a gente com essa variável trocamos tudo. Olha que lindo, turma. Agora, vamos fazer uma animação, vamos incrementar aqui com uma animação bem legal para a gente trocar a nuvem de tempo em tempo. Aqui dentro do nosso container, eu vou criar uma animação, um animate aqui, uma animation, e vou dar um nome para essa animação, vou chamar Animate Color. E de 5 em 5 segundos ele vai mudar de cor, tá bem? Vai ser linear também e vai ser infinito ali essa animação. Como eu já disse, construímos aqui o Keyframes com a nossa identificação, Animate Color, abre e fecha aqui as chaves e aqui dentro a gente vai colocar a nossa animação. No 0%, eu quero que aconteça alguma coisa. Eu vou fazer um filter aqui de rotate, ou seja, ele vai rodar aqui o hexadecimal, ok? Em 0 degrau, perfeito. E aqui em 100%, eu vou utilizar outro filter, fazendo esse mesmo rotate, que é essa função do CSS, em 360 degraus. 360 degs. Ok? Posso voltar aqui para o roxo que a gente tinha, que era o... Deixa eu pegar aqui de novo. É o 763 CBC, ok? Roxinho. E olha que legal, como a gente já fez a animação, quando eu salvar, ele agora vai fazer ali a mudança de cor que a gente quer, de 5 em 5 segundos. Sabe, não quero mudar mais, coloca 10 segundos. Turma, é muito importante quando você pega esse código e constrói ele na sua base, é muito importante que você vá mudando as propriedades para você ir evoluindo no CSS e fazendo o entendimento das coisas como eu fiz aqui. Legal? Então, esse foi o nosso projeto. Fica aí a nuvem de mudança de cor de uma maneira bem legal e com bastante propriedades que a gente fez aí. Se qualquer dúvida, escreve aí nos comentários que eu vou dar maior atenção para poder responder, tá bem? Um grande abraço e até já, turma!